Amigas, este será o lindo modelo de pano de prato que vamos fazer juntas hoje. Nós podemos usar os nossos retalhinhos e fazer esses detalhes, usar um barrado inglês e olha que lindo que fica com esse barrado de base embaixo. Você pode usar cores, como eu usei umas panelinhas estampadas e esse eu usei um floral. Este modelo é super rápido e fácil e fica muito lindo. Vamos fazer juntas? Vamos precisar de um tecido para pano de prato que tenha a bainha dos dois lados mais compridos. Vamos usar também dois tecidos, um estampado e outro liso da estampa de sua preferência. Esse que eu vou fazer, olha que graça essas panelinhas. Vamos usar também um pedaço de barrado inglês ou uma fita, uma renda que você tenha que seja mais larga. Essa minha tem 10 a 11 centímetros de altura. E nós vamos usar também um pedacinho de papelão ou cartolina para nós fazer o molde. Vamos precisar também de passa-fita e você pode estar usando um viés dobradinho para nós colocarmos no passa-fita ou fita da cor do nosso trabalho. O moldezinho que eu tenho, ele tem 7 centímetros de altura e 9 centímetros de largura. Como que eu cortei ele? Eu peguei um retângulozinho, um pedacinho de papelão ou de cartolina e você dobra ele. E você pega uma tesoura de papel e você vai recortando até você achar o tamanho do seu molde, o tamanho de sua preferência. Você vai recortando, vai abrindo e olhando se está do tamanho que você precisa. O meu ainda está grande. Então, nós recortamos mais um pedaço. E depois, nós recortamos na altura. Você pode fazer o seu moldezinho, que é prático para você fazer. Olha, ele ainda está um pouquinho largo. Vou cortar mais um pouquinho na largura. Então, assim que eu vou fazendo o meu molde. Então, você pega um papelãozinho e você vai recortando até você deixar com 9 centímetros de largura por 7 de altura. Mas você pode fazer maior ou menor. Eu fiz neste tamanho porque o meu pano de prato tem 48 centímetros de largura. Como eu vou usar 6 e eu vou tirar na costura, então eles vão ficar com 8. Então, 6 vezes 8 vai dar os 48 centímetros que eu preciso aqui. Eu vou usar 6 desses aqui. Como que eu vou fazer? Eu usei o meu molde para cortar no meu tecido com a estampa de panelinha. Olha que graça. Eu coloquei o meu molde sobre o meu tecido, colocando o meu tecido do lado avesso. Você dobra, eu dobrei e risquei até 4 de uma vez. Você pode riscar um por um. Então, você dobra ele direito com direito, você coloca o seu molde e risca em volta. Você risca em volta do seu molde e corta sobre o risco. Eu já risquei e já recortei os meus 6 que eu preciso. E também já fui à máquina e já passei uma costura mais larguinha. Vou mostrar para vocês. Aqui está, direito com direito, e eu passei a costura, uma costura mais larguinha. Isso eu fiz com os 6 que eu vou precisar. Eu deixei do lado avesso para mostrar para vocês. Como ele é arredondado, nós precisamos fazer um piquezinho, não chegar até a costura. Um suave piquezinho, só para ajudar nós virar e a costura ficar bem aberta. Então, você risca 6, costura os 6, faz o piquezinho nos 6 e depois que nós vamos virar para o lado direito. Virando para o lado direito, você precisa ter um palito de madeira em mãos para ajudar você a virar. Então, eu tenho meu palitinho de madeira que eu coloco aqui dentro e abro bem as minhas costuras, para elas ficarem bem abertinhas. Depois eu vou ao ferro para passar. Então, eu vou passar os 6 e já mostro para vocês.
Mas antes, a costura tem que estar bem abertinha. E você empurra bem também para sentir se está bem costurado. Amigas, costurei 6 partezinhas e passei. Então, estamos com as nossas 6 partezinhas pronta. Agora, nós vamos preparar com aquele tecido marrom liso a base para o nosso pano de prato. Eu cortei uma faixa e ela tem 15 centímetros de altura. Ela é mais larga que meu pano de prato, 1,5 centímetro de cada lado. Esta faixa eu vou colocar de base no meu pano de prato. Primeiramente, eu vou virar o meu pano de prato para o lado de trás, para o lado avesso, porque ele está com bainha, então ele já tem o avesso. E nós vamos alinhar esta faixa aqui. Vamos alinhar bem e alfinetar. Esta sobra de 1,5 centímetro, nós dobramos, abraçando o nosso pano de louça e alfinetamos. E nós vamos alinhando esta barra com o pano de prato e alfinetando. Nós podemos colocar, se tiver estampa, tem que ser direito como avesso. Como é um tecido liso, não precisa a gente se preocupar. Mas se ele tiver direito e avesso, tem que ser direito com avesso. Alinhei tudo aqui na parte de trás, alfinetei. Agora eu vou passar uma costura, mais uma costura mais larguinha. E já mostro para vocês. Costurei a barra aqui na parte de trás, uma costura bem larguinha. Virei a nossa base para a frente, mas também deixei para trás a barrinha com 1 centímetro, como se fosse um viés para dar o acabamento. E aqui na parte da frente, eu também já organizei toda a minha base. Esta parte de 1,5 centímetro, eu dobrei para dentro e passei bem, alinhando bem com o meu pano de prato, dos dois lados. Aqui na parte de cima, nós vamos aplicar os nossos detalhes. Então, tudo bem. Nós vamos passar uma costura deste lado e deste lado. E depois aqui em cima nós vamos aplicar o nosso acabamento. Passei as costuras dos dois lados e deixei os fios mais compridos no início e no final. Dei 2 nozinhos e embuti. Aqui também eu vou fazer com vocês. Na parte de cima eu coloquei o fio marrom. Eu vou dar 2 nozinhos. Vou colocar a minha agulha bem no pezinho, onde eu inicio ou termino a minha costura. Coloco a minha agulha. Vou mostrar para vocês como que eu faço. Coloco a minha agulha aqui, passo os meus 2 fios pela agulha e puxo lá na frente para eu cortar. Porque se eu cortar aqui, ele vai com as lavagens desmanchar. E se eu fazer retrocesso, vai marcar a nossa costura e nós não queremos. Então, assim, nós passamos o fio lá na frente, puxamos bem puxado e cortamos para esses fios ficar embutido. Então, toda a costura que eu faço no direito, eu faço assim. Eu arremato desta maneira. Muito bem. Agora, nós vamos fazer a aplicação dos nossos detalhes aqui na parte da frente. Primeiramente, eu vou colocar o meu barrado inglês. Eu cortei ele um pouquinho maior que o meu pano de prato e fiz bainha dos dois ladinhos. Eu vou alinhar ele bem aqui e vou colocar os meus detalhes. Vamos colocando um bem do ladinho do outro, respeitando a nossa base marrom lá embaixo. Então, vamos colocando aqui, vamos alinhar tudo bem alinhadinho. Eu vou alinhar tudo e já mostro para vocês. Então, amigas, vamos relembrar. Eu apliquei a nossa base marrom, coloquei sobre a base o meu barrado inglês e sobre o barrado inglês colocamos os nossos detalhes. Alinhei todos eles bem alinhadinho aqui na parte em cima e eu vou passar uma costura só para prender eles aqui neste lugar. Para passar essa costura, você pode alfinetar cada detalhe. Ou você pode pegar, como eu vou fazer,
uma fita crepe ou esses durex duplo e colocar em cima só para firmar eles no lugar que nós necessitamos que eles fiquem. Então, eu vou colocar aqui a minha fita crepe, vou prender aqui, só para firmar eles no lugar que nós precisamos. E vou passar a costura aqui na parte de cima, só para firmar eles aqui também, porque depois eu vou fazer o acabamento aqui em cima com este lindo passa-fita. Esse passa-fita eu coloquei uma fita num tom terroso, num laranja, para combinar com esse detalhe aqui embaixo e com as panelinhas. Olha que graça que ficou. Você também poderia fazer uma barrinha desse tecido para colocar lá em cima. Mas eu vou colocar o passa-fita porque eu já tenho ele em mãos. Passei uma costura na parte em cima aqui, só para firmar os meus detalhes e o barrado inglês aqui na parte em cima. Agora eu vou costurar o meu passa-fita aqui para dar o acabamento. Nós precisamos dobrar uma partezinha para dentro e vamos costurar aqui. Vamos costurar a parte embaixo primeiro, bem sobre essa costura que nós fizemos. Vamos passar na parte embaixo e depois vamos fazer a volta na parte em cima. Eu vou costurar o passa-fita aqui e já mostro o barrado lindamente pronto para vocês. Amigas, só quero mostrar para vocês aqui na máquina. Nós temos aquela costura que nós fizemos primeiro. Então, nós vamos alinhando o nosso passa-fita e costurando sobre essa costura para fazer o acabamento. Olhamos a costura, alinhamos o passa-fita e costuramos. Amigas, então acabei de costurar o passa-fita aqui em cima para dar o acabamento. Olha que graça que ficou o nosso pano de prato. Ele ficou com o acabamento lindo na parte de trás e aqui na parte da frente ficou uma graça, rapidinho para nós fazermos. Agora vamos fazer o acabamento aqui na parte em cima. Eu cortei no tecido da estampa que eu usei aqui para nós fazer lá em cima. Eu cortei uma faixa mais larga que meu pano de louça, 1,5 cm de cada lado, e ela tem de 4 a 5 centímetros de altura. Eu vou virar o meu pano de prato para o lado de trás, porque nós já trabalhamos ele já está com direito, e nós vamos colocar a faixa aqui, alinhando bem com o nosso pano de prato. Ela deve estar direito com o avesso do pano de prato. Vamos colocar aqui, vamos alinhar bem, alfinetar, dobrar esse excesso que nós deixamos, abraçando o nosso pano de louça. Você deve firmar bem aqui nesta parte, para quando você costurar lá na frente, ficar bem bonito a sua costura. Então, eu vou alfinetar, alinhar tudo bem alinhado, vou passar uma costura bem larguinha e já mostro para vocês. Passei uma costura aqui do lado de trás, uma costura mais larguinha. Virei para a frente e passei, mas passei deixando uma bordinha aqui para trás, como se fosse um viés para fazer o acabamento. Também aqui na parte da frente, eu já passei. Passei dobrando uma parte para dentro para fazer o acabamento. E nós vamos costurar aqui desta maneira. Vamos puxar tudo para fora e depois nós vamos dobrar para dentro para fazer acabamento. E nós vamos passar uma costura bem fininha, só aqui na parte em cima, porque aqui dentro vai estar embutido. Esta costura tem que ser bem fininha. Aqui no final também, nós colocamos tudo para fora e depois que nós dobramos para dentro. Então, eu vou fazer isto, vou alfinetar tudo bem alfinetado, passar a costura, deixando os fios mais compridos no início e no final, vou dar 2 nozinhos para eu embutir. Vou terminar esta parte aqui de cima e já mostro para vocês o pano de prato pronto. Costurei aqui a parte de cima, uma costura bem fininha. Olha como ficou o acabamento na parte de trás e aqui na parte da frente. Olha que graça, então, que ficou o pano de prato que fizemos juntas hoje.
Olha aqui a parte de cima como que ficou, a parte em cima. Quero mostrar para vocês. Olha que graça que ficou. Aqui a parte em cima e aqui a parte da frente, o nosso barrado com esse detalhe de panelinhas. Você pode fazer estampado. Eu usei nesse tom de marrom, achei que ficou uma graça. Então este foi o pano de prato que fizemos juntas hoje. Espero que vocês tenham gostado. Um abraço a todas, de coração, e fiquem com o nosso amado Jesus.